Olá, pessoal. Olha eu aqui mais uma vez. E na nossa aula de Educação em Saúde, nós vamos voltar um pouquinho a falar sobre solo. Vocês lembram que na segunda-feira a gente falou sobre os tipos de solo, né? Falou o que é solo. E hoje a gente vai falar a respeito da importância dessa preservação do solo para o meio ambiente. Já que estamos falando de meio ambiente neste último conteúdo de educação em saúde, então a gente vai falar um pouquinho sobre a preservação do solo, né? A gente preserva as árvores, a gente cuida dos animais, cuida da água, mas o solo também é importante. E é dele que a gente vai falar hoje, ok? Lembrando que essa é a nossa penúltima aula de educação em saúde, tá, pessoal? Então, já tá com gostinho de despedida. De acordo com a sua composição, o solo pode ser classificado como arenoso, ele tem areia como principal componente, é um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele é pouco fértil. As plantas que nele nascem apresentam adaptação para aproveitar ao máximo a pouca água que tem lá disponível. O solo também pode ser o argiloso. Ele apresenta como principal componente a argila. É um solo úmido, formado por fragmentos de rochas muito pequenininhos. Ele dificulta a passagem da água entre eles. E o solo também pode ser umífero, rico em matéria orgânica chamada humus. Ele apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e é muito utilizado para o plantio. Até agora nós aprendemos como o solo é formado e suas principais características. Diante deste resumo da aula anterior, quero reforçar aqui que nós, seres humanos, ok? Nós, seres vivos, retiramos os alimentos necessários para nossa sobrevivência do solo. Além disso, utilizamos esse recurso na construção civil, ou seja, na construção de casas, edifícios, dentre outros. Para vocês terem ideia, a preservação do solo é tão importante que existe até uma data em uma lei referente ao solo. A Lei Federal de número 7.867, de 13 de novembro de 1989, implementou no Brasil o Dia Nacional da Conservação do Solo, que é comemorado todo dia 15 de abril. Ou seja, em uma data igual ao dia de hoje, 13 de novembro, que hoje é dia 13 de novembro de 1989, foi implementado no Brasil a lei relacionada à conservação do solo, ou seja, aos cuidados e à preservação do solo, que é comemorado sempre dia 15 de abril. Para vocês terem a ideia de como esse solo é importante. Eu vou passar um videozinho agora para vocês mostrando por que a gente deve cuidar do solo e quais são as medidas, né? Os costumes do cotidiano que nós, seres humanos, fazemos contra o solo e não percebemos. Vamos lá. Oi, estou muito chateado e triste, vendo como vocês maltratam o solo. Vem comigo que eu te mostro. Quando chove muito, a enxurrada arrasta uma grande quantidade de terra para os rios, o contaminando com restos de fertilizantes e pesticidas. Usar muito fertilizante e pesticidas deixa um solo com muito sal, o que com o tempo danifica as plantas.
As árvores ajudam a manter o solo em seu lugar. Se elas forem cortadas, é muito fácil que a água arraste toda a terra. O uso repetitivo de máquinas agrícolas, como um trator, provoca o endurecimento do solo e as raízes não podem penetrar nele. Já sei o que vamos fazer. Vamos defender o solo. Vem comigo, me ajude. Primeiro plantaremos árvores onde elas foram cortadas, porque elas preservam os solos da erosão e retêm os nutrientes. Se plantarmos nas margens dos rios, elas evitarão que o solo seja arrastado quando chove. Se usarmos adubo verde, natural, não afetaremos o solo e nossas plantas ficarão mais bonitas. Bonita paisagem, não é? Vamos cuidar do solo e teremos melhores colheitas. Cuidar do solo é cuidar da natureza. Nos vemos em um próximo vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo ficou claro, não foi? Quais são as consequências da não conservação do solo, as consequências desse trabalho que o ser humano faz, desse trabalho não, né? Desse desserviço que o ser humano faz em relação ao solo. É necessário sim usar alguns recursos para o plantio, para a agricultura, é sim necessário. Só que a gente deve ter cuidado, ok? Existem muitos agrotóxicos e muitos pesticidas que fazem mal tanto ao solo quanto a nós, seres humanos. Ok, pessoal? Então, quais são os cuidados que devemos ter com esse solo em relação à agricultura? Agora vamos conhecer o uso do solo. Do solo, nós retiramos quase tudo o que nos sustenta. Ele fornece nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação. Para evitar o empobrecimento do solo e garantir boas condições para o plantio, são necessários alguns cuidados, como a adubação, que é acrescentar nutrientes ao solo, como por exemplo o adubo, que pode ser esterco ou resto de vegetais, ou pode ser também um adubo artificial. Outro cuidado é a aração, feito com enxadas ou arados. Esse processo consiste em mexer o solo para facilitar a retenção da água. Temos a irrigação, que é uma técnica para manter a quantidade ideal de água no solo para desenvolver as plantas. Temos também a drenagem, que é uma técnica usada no solo quando ele está muito úmido, ele controla aquele excesso de água. E a rotação de culturas, que é uma técnica de intercalar diferentes plantações. Por exemplo, um ano eu planto milho, outro ano eu planto soja naquele mesmo solo. Além de fornecer água e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos seres vivos. Alguns animais, como o tatu, constrói suas tocas cavando buraco no solo. Outros, como a minhoca, eles vivem enterrados no solo. Os cupins e as formigas constroem galerias no interior do solo. E as bactérias e os fungos realizam a decomposição da matéria orgânica, devolvendo os nutrientes ao solo, que são utilizados pelas plantas para elas crescerem. Algumas atividades provocam a degradação do solo, como o uso excessivo de agrotóxicos, a destinação incorreta do lixo, tudo isso contamina o solo. Além disso, o desmatamento deixa o solo desprotegido e as queimadas também são prejudiciais aos solos. E nas cidades, os solos estão hipermeabilizados pelo concreto, o que impede a infiltração da água nele. Assim, quando chove, as águas é levada aos córregos e rios, faz com que eles transbordem, ocasionando muitas enchentes. Então, para preservar o solo, devemos manter sua cobertura vegetal, separar e destinar corretamente o lixo e dar preferência ao consumo de alimentos sem agrotóxicos. A conservação do solo é essencial para a vida dos seres vivos. Beijinhos da Pro, até a próxima aula.
Bom, pessoal, deu para entender, né, a importância da preservação do solo, né? Além de falar da preservação, eu falei de outros assuntos também, né? Quis trazer também para vocês alguns vídeos diferentes em relação ao solo. E essa é nossa aula de educação em saúde, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.